Olá, gente, paz seja convosco, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular. E hoje temos um tema muito interessante. Na verdade, ele não é só interessante para casais, mas é interessante para pais, para filhos. Mas antes de falar do tema, eu quero expressar a minha alegria de dividir a bancada mais uma vez com a Adriana, que está de volta. Seja bem-vinda de volta, Adri. Muito obrigada, a volta dos que não foram. Aconteceu hoje. A gente já estava com saudade já. Na próxima eu venho com um pacotinho. O que você acha? Eu acho ótimo, porque eu acredito que todo mundo quer conhecer o Baby Jesus, né? Isso mesmo. Em breve o Baby Jesus estará entre nós. Um privilégio estar aqui novamente com você. E hoje vamos falar sobre esse tema super especial, né? Nós estamos aí nessa linha de autoconhecimento, conhecer o próximo. Eu acho que vai ser muito edificante o tema de hoje, viu, Débora? Com certeza, vai sim. Gente, antes da gente iniciar o bate-papo de hoje, já corre lá para curtir, porque você sabe que a gente só traz conteúdo bom, conteúdo relevante aqui, então já curta esse vídeo. Compartilhe com alguém também e deixe os seus comentários, interaja aqui, fale dos próximos temas, fale de como esse tema foi edificante para você. A gente quer saber a sua opinião, quer saber o que você espera dos próximos episódios. E você já sabe quais são as nossas redes oficiais, então já nos segue tanto no Insta quanto no TikTok, porque você vai ficar por dentro das novidades e vai rever trechos interessantes aqui, marcantes do nosso podcast. Então, acho que a gente pode começar, né? Vamos, e hoje nós temos convidados super especiais, né? Totalmente desconhecidos, anônimos. Ninguém sabe quem é. Hoje estão conosco pastor Alexandre e pastora Camila. Ninguém conhece o Alexandre, né? Novidade aqui no podcast, mas eles são coordenadores lá de casais da cidade de Campinas. Então, eles vão trazer um tema importante. Hoje nós vamos entender como nós expressamos e como nós recebemos o amor. Isso mesmo. Né? Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado, Adriana, Débora. Bom, hoje é diferente, né? Hoje eu estou do lado de cá. Isso mesmo. Mas é um prazer estar aqui para falar de um tema realmente muito importante para, como a Débora falou, família, filhos, relacionamentos, no geral, né, amor? Desde já agradeço o convite. Meu coração está disparado. O meu também. Está sendo diferente aqui. É bem diferente, é muito bom. Obrigado pelo convite. E é um prazer estar aqui falando sobre um tema que mudou a nossa vida, primeiramente. Mudou nosso casamento, mudou nosso relacionamento. E agora a gente pode compartilhar um pouco disso. Então, hoje nós vamos falar sobre as 5 linguagens do amor. E nós já queremos saber o que são as 5 linguagens do amor. É um tema bem complexo, mas a gente vai tentar resumir, né, amor? Basicamente, as linguagens de amor são formas de você amar alguém e você receber esse amor, se sentir amado. Então, a gente vai falar um pouco sobre as linguagens e uma introdução que é tão importante quanto as linguagens em si. Mas é basicamente isso, a forma com que eu amo alguém e como eu me sinto amada por alguém. Seja âmbito familiar, profissional, pessoal e na vida conjugal também. Não é só relacionamento marido e mulher, né? É geral. Eu acho que uma pergunta muito importante sobre essa questão das linguagens do amor, que foi um livro escrito pelo Gary Chapman, que ele é um terapeuta de casais, um psicólogo especialista na área. Ele passou a vida aconselhando casais. E teve um determinado momento que ele foi questionado em um voo que ele estava no avião. Ele foi questionado. É uma pergunta que com certeza você que está na sua casa ou vocês aqui já devem ter escutado ou até mesmo feito alguma vez. O que acontece com o amor depois do casamento? E ele foi questionado sobre isso num voo que ele estava por um senhor. E aí ele se interessou pela pergunta dele e falou: mas por que você está me perguntando isso? E o senhor falou para ele: porque eu fui casado por 3 vezes. E ele começou a contar ali os relatos. Ele falou: mas explica para mim sobre o seu casamento. O primeiro casamento durou 3, 4 anos. Foram anos bons, mas aí veio o bebê. E eu sentia que a minha esposa, ela dedicava muita atenção para o meu filho e acabou que se esqueceu de mim. Esses foram até os 3, 4 anos iniciais do casamento,
lindos. E depois ela começou a reclamar, falando que eu não dava atenção para ela, falando que eu não fazia as coisas direito, né, meu amor? Falava que ela se sentia sobrecarregada com a questão de ser babá 24 horas, ser faxineira 24 horas, e ela não tinha a colaboração dele. E aí os problemas começaram a partir do bebê, né? E eles não tinham mais conexão e ele consta que parece que a missão da vida dela era ter filho e não mais ser esposa. Esse foi o primeiro Essa casamento. era a interpretação dele, né? E o segundo, logo de início ele pensou que eles se amavam de verdade. Mas eles namoraram por 6 meses, um romance ali romântico, e resolveram se casar. Um romance relâmpago, né? uma paixão relâmpago, e eles resolveram ali se casar. Tudo era muito empolgante, mas depois do casamento virou uma guerra na lua de mel. E aos poucos o amor foi sumindo e eles então se separaram mais uma vez. Ele se separou mais uma vez. E aí então teve um terceiro casamento. Esse daí já depois de 3 anos divorciado, ele já teve um tempo sozinho. Aí então ele teve 2 anos namorando com essa outra esposa, até casar, namorando com ela. Ele quis fazer diferente no terceiro. Tipo, vou fazer diferente do primeiro, do segundo. Eu vi que o segundo não deu certo, vou fazer diferente. Fez tudo diferente, mas o resultado foi o mesmo. O que acontece foi que ele falou assim: eu acho que pela primeira vez na vida eu estou amando, estou me sentindo amado. Mas ele chegava nela e falava assim: eu tenho orgulho de você, você é sensacional, você é maravilhosa. Ele rasgava elogios para ela. Só que ela vivia reclamando, falando que você não joga o lixo fora, você não me ajuda nas tarefas de casa, você não guarda suas coisas, está sempre uma bagunça. Ela começou a questionar muito ele e ele começou a se incomodar, porque partiu dessas reclamações, partiu para falta de respeito, agressões verbais, ela começou a ofender ele. E aí então o amor foi apagando e eles chegaram à conclusão de que precisavam ali se separar. Toda essa história para ele chegar na pergunta: o que é que acontece com o amor após o casamento? Então esse é o primeiro ponto importante para nós falarmos sobre as 5 linguagens de amor, porque provavelmente ele não estava sabendo amar na linguagem correta. É importante agora, a Cá vai falar comigo aqui sobre o tanque de amor. Foi identificado... Eu tô falando muito, né, gente? Não. Hoje eu posso, tô do lado de cá. Ah, claro. Tô brincando, mas acontece que é um livro e ele é complexo, é o que a Cá falou, mas a gente está tentando trazer aqui a riqueza dessas informações, porque elas são importantes para entender as 5 linguagens do amor. Todos nós possuímos um tanque de amor. Isso é importante. Houve um estudo e os psicólogos identificaram que toda criança... desde a criança, todo indivíduo possui um tanque emocional. O ser humano, desde que nasce, ele tem a necessidade de se sentir amado. Sim, do afeto, né? Do afeto, exato. Seja bebê, criança, adolescente, qualquer idade. Então nós temos essa necessidade natural de sermos amados. Que ele fala, tanque. Que ele chama de tanque de amor. Sim. A palavra amor em si, ela foi considerada a mais importante do nosso idioma. E também a mais complexa. Porque na mesma forma com que a gente fala que ama a esposa, o pai, a mãe, a gente fala que ama chocolate, ama passear, ama jogar bola, enfim. Então ela é a mais importante e também a mais complexa. Porque às vezes a gente classifica ela de várias formas diferentes. O amor ele é tão importante que vários filmes, músicas... Inspirações, ele serve de inspiração para todos os tipos de coisas. E aí, voltando a falar sobre o tanque de amor, vou passar a bola para minha esposa. Explica para a gente sobre esse tanque de amor, meu amor. É você se sentir amado. Você, a partir do momento que a pessoa entende o seu dialeto. Só um paralelo. A questão da linguagem é tão sério e simples, e ao mesmo tempo complicado de entender, porque é como se eu falasse português e ele falasse chinês. Então, às vezes, as pessoas... e a gente fala que nós vivemos esse impacto porque a gente achava que a gente sempre se amou. Só que, conforme foi passando o tempo, a gente via que a gente não falava a mesma língua. E é o que acontece nos casamentos. É isso mesmo. Às vezes eu estou falando português e ele está falando espanhol ou, sei lá, alemão, uma língua bem mais difícil. Então eu nunca vou entender aquilo que ele quer. Então, assim, se a gente não tem essa eficiência na comunicação, o tanque de amor ele vai estar vazio.
E isso vem a origem dos divórcios, da insatisfação, da infelicidade, porque não basta apenas o amor. A gente vê, estudando esse livro e vivendo o casamento, a gente vê cada vez mais que o amor não é apenas o suficiente. Então, a pessoa ela tem que dedicar a outra pessoa, a conhecer a pessoa, a saber como que a pessoa gosta de ser amada e saber se esse tanque está cheio ou não. Sim, então as 5 linguagens de amor é como eu expresso e como eu interpreto o amor, né? E aí eu compreendo que seria eu sair do plano subjetivo, né? O amor abstrato, né? Que fica só naquele plano sentimental, emocional. Exatamente. Mas é como ele ele vai à prática, né? Ele vira uma ação prática, né? E o escritor, ele fala o seguinte: o amor, ele é intencional. Então, quando a gente ama, a gente tem que ter intenção de amar e demonstrar isso. Então, é bem isso. A gente fala, eu amo, mas como? Eu não me sinto amada. Então, a gente precisa aprender a como demonstrar a pessoa para que ela sinta esse amor que você tanto diz, né? E que esse tanque seja abastecido. Eu só queria fazer só um comentário a respeito que a gente colocou, a Camila colocou a questão dos divórcios, né, dos problemas que acontecem pós-casamento, mas essa falta de se sentir amado, o não receber ou interpretar que é amado, para uma criança vai causar a insegurança, né, a baixa autoestima, né? Então vai tornar vai crescer aí um adulto muito inseguro nas suas relações, com certeza, né? E ele fala isso no livro. Ele fala com relação à criança, os filhos, eles serem reflexo da linguagem de amor que ele vê na casa, né? Então, às vezes o pai e a mãe têm um toque físico e acaba se comunicando dessa forma com o filho, mas o filho não necessariamente é o toque físico. Então ele precisa aprender a linguagem do filho para que o filho, já estou dando spoiler das linguagens de amor, mas enfim, a Ká falou algo muito importante. Às vezes a gente não tem como, ela voltou agora recentemente de uma viagem para os Estados Unidos, chegar nos Estados Unidos falando português, você não vai arrumar nada. Você não vai conseguir nada. Você chega se comunicando, demonstrando que você quer algo. Eu quero essa caneca. Falando em português, quem está lá não vai conseguir entender. Você pode até fazer com sinais, tentar de alguma outra forma se comunicar. Mas a comunicação vai ser sempre falha se não houver no mesmo dialeto uma comunicação clara. E é exatamente dessa forma. O tanque emocional só vai estar cheio de amor se a comunicação estiver sendo assertiva. Quem está falando no dialeto de amor correto de quem está recebendo. Então nós vamos agora falar um pouco sobre isso. Mas, só fechando, esse senhor que questionou isso é porque nenhum dos relacionamentos dele foi assertiva a comunicação. Então quando a gente vê as reclamações das esposas, é que provavelmente a maioria delas, a linguagem de amor primária era atos de serviço. Sim. E ele nunca ajudava elas. Então é sempre reclamando, porque você não faz isso, porque você não me ajuda, você não estende roupa. E ele não entendia isso. E a dele era provavelmente... E porque, por exemplo, o questionamento dele foi o que acontece com o amor após o casamento, Exato. Né? Será que há um desgaste natural ou um amor mais amadurecido que exige algo em troca depois do casamento, que essas diferenças vão realmente aparecer? Na verdade, o Dr. Chapman ele fala no livro sobre essa questão, que antes do casamento existe uma paixão. Paixão, ela tem um tempo de duração, de durabilidade. 1 ano e meio, 2 anos é o tempo que a paixão dura. E normalmente é o tempo de namoro. Até 2 anos, normalmente é o tempo de namoro. Então, essa paixão, dentro do namoro, ela ainda existe, junto com uma admiração, e não tem o convívio tão perto. E aí, quando você casa, essa paixão ela se torna o amor, né? Então, já não tem aquela explosão de sentimentos, porque a paixão é aquela explosão de sentimentos. Então, já não tem mais aquela explosão de sentimentos. Ali já é a rotina, o dia a dia, o acompanhamento, a vivência. E como qualquer outra vivência entre pessoas, existe ali a potencialização dos defeitos e tudo mais. Mas o principal ponto para responder a sua pergunta é o que acontece com o amor após o casamento é porque a paixão acabou e o amor tem que ser cultivado, mas ele tem que ser demonstrado da forma correta. Então, por que os 3 casamentos acabaram? Possivelmente pelo fato de ele não ter amado
da forma correta e não ter sido amado da forma correta. Porque não acabou por culpa de uma pessoa só. Sim. Né? Mas também ele relata no livro de pessoas que falaram, porque quando a gente namorava, ela fazia tudo o que eu queria. Exatamente. Ou ele se importava, se arrumava. E depois que a gente casou, não. Mas essa é a importância no casamento de você manter essa chama do namoro acesa. Sim. Não, eu preciso conquistá-lo ainda. Porque tem gente que casou, acabou, não preciso fazer mais nada, né? E não, e para que você tenha assim, um casamento feliz, para que esse tanque mantenha abastecido, você precisa manter as mesmas coisas. E aí, para manter, precisa conhecer quais são as linguagens. Então, fala das linguagens. Vou falar das linguagens, mas só para explicar o que é o tanque de amor, porque às vezes, quando eu escutava falar sobre tanque de amor, eu achava que era tanque de lavar roupa. Na realidade, não. O tanque de amor é como se fosse o tanque de um carro. Ou o nível de óleo do carro, por exemplo. Ele precisa estar sempre com o nível correto de óleo. Porque a partir do momento que esse nível de óleo ele abaixa ou ele não tem, seca o óleo, o que acontece? Ele funde o motor. E um carro com o motor fundido, ele não tem nenhuma função. O carro não vai funcionar. E é exatamente assim no casamento. O tanque de emoção ele tem que estar abastecido com amor. Porque se ele não estiver abastecido com amor, o casamento ele acaba morrendo que nem o carro, sem função. O tanque de amor é como se fosse o motor do casamento. Uhum. Então era isso. Agora sobre as linguagens do amor que a Débora perguntou, a Cá vai falar da primeira pra gente. Né, meu amor? Sim. Atos de serviço não, essa não é. Palavras de afirmação. Palavras de afirmação. Tava dando uma olhadinha aqui no rascunho. É interessante que minha linguagem não é palavras de afirmação, mas a pessoa que tem essa linguagem como primária, porque temos a primária, a secundária, enfim. Sim. Mas todos têm todas? Todos têm todas as linguagens? Sim. Só que tem, assim como os temperamentos, né? Tem o primário, o secundário, as linguagens de amor é a mesma coisa. É que, na verdade, a linguagem de amor, você pode até ter todas, mas você escolhe, né? O amor, na realidade, o que é diferente do temperamento, o amor você escolhe amar, né? Então é diferente. O temperamento, ele é seu. Você não escolhe ter aquele temperamento. Ela tá falando né? da pessoa. Não, eu sim, posso ter as linguagens, mas a primária... A sua linguagem primária é exatamente aquela. Até porque isso é importante, senão você não conseguiria se adaptar para atender a necessidade do outro, né? Então, as cinco estão ali, né? Mas a palavra de afirmação é uma maneira de expressar o amor emocional usando as palavras que edificam. Então, a pessoa que tem essa linguagem primária, ela precisa ser elogiada. Ela precisa que os pontos fortes dela sejam falados. Que a pessoa que está com ela fala, nossa, como você fica linda, Débora, nesse batom vermelho. Nossa, o seu cabelo cacheado favorece muito mais, valoriza o seu rosto, a sua pele tem uma cor bonita. Parabéns, porque você é uma ótima profissional. Parabéns pela comida que você faz. Isso, para quem não é palavra de afirmação, tanto fez Parece como tanto uma faz. bobeira, né? Parece, às vezes, tá até puxando o saco. Mas para quem tem isso como primário, o tanque de amor da pessoa explode. Ela se sente amada, ela se sente valorizada, ela se sente importante. Então, isso é muito importante. Porém, tem que saber a forma de criticá-la, porque são palavras de afirmação. Então, até a forma com que você traz um defeito, uma crítica, precisa ser muito bem colocada, porque a mesma forma com que o tanque dela se eleva com palavras boas, o tanque se esvazia rapidinho com uma crítica. Ou falando, não gostei, né? De forma agressiva. Na verdade, se a gente for ver, tudo isso encaixa na nossa vida, né? Ninguém gosta de receber crítica, né? Então, às vezes, tem que saber como fala. Mas para quem tem a linguagem de palavras de afirmação como primária, uma crítica mal colocada, ela vai desestabilizar e desconstruir. Muitos casais, na maioria dos casais, eles não conhecem o poder de uma afirmação verbal. E agora, entrando no âmbito bíblico, em Provérbios está escrito assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ou seja, a forma com que você usa a sua língua, as palavras, tem esse poder de construir ou de destruir. Salomão também falou em Provérbios 12:25, ele fala assim: o coração 12:15, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa anima. Então essas são palavras de afirmação. É isso, né, meu amor? A pessoa que ela expressa palavras de afirmação não necessariamente é a forma com que ela recebe. Ela pode expressar para
construir o relacionamento, sabendo que o cônjuge dela, a linguagem de amor dele é a palavra de afirmação. Então, eu vou falar, vou elogiar, né? Vou motivar ele através das palavras. Mas ela pode fazer isso, não que ela tenha essa linguagem. Não, né? Não. Se o do marido for essa, ela vai ter que aprender a falar. Ela vai ter que aprender. Na verdade, exatamente. O principal ponto desse livro é exatamente isso que você está falando. O Dr. Gary Chapman, a gente fala doutor, mas ele não é doutor, ele é psicólogo, mas ele tem a intenção de falar para você assim, você precisa amar o Mateus da forma com que ele se sente amado. Com que ele precisa, não da forma que eu entendo amor. Não importando a sua linguagem de amor. Entendi. Na hora de demonstrar. Porque aí a gente vai falar um pouco sobre a nossa história, que a Cá começou a falar no início ali. Teve um momento da nossa vida em que eu era tão claro que eu amava a Camila demais, eu sempre amei a Camila demais, só que ela acabava que não se sentia amada porque eu estava usando linguagem errada de comunicação. Eu tinha que amar ela da forma dela e ela me amar da minha forma. Eu estava amando ela com a minha linguagem de amor e ela me amando com a linguagem de amor dela. Por isso que foi muito importante pra gente. Mas depois a gente fala qual que é a nossa. E ele dá dicas. Ele fala, se você não consegue, tem dificuldade em elogiar, né? A pessoa que a linguagem dela não é essa, mas a do marido, da namorada é. Faz uma lista daqueles pontos que mais chamam a atenção, que mais você gosta. E durante uma semana, um mês, né, até criar hábito, você tem que fazer aquilo ali de forma rotineira, né? Mas ele fala, faz uma lista daquilo que você gosta da pessoa, daquilo que você acha interessante, e você vai falando. E isso vai se tornando um hábito, daqui a pouco a hora que você vê, você está elogiando a pessoa e a pessoa está feliz. É muito legal. Porque às vezes a pessoa não consegue se expressar, até Sim. porque vem num contexto que o falar não era bacana, Exatamente. mas escreve uma cartinha, né? Manda uma mensagem, né? Tudo tem que ser analisado, o contexto familiar, o contexto no qual ele estava inserido antes do casamento, isso tudo tem que ser analisado. Mas o mais importante, nada pode ser cabide ou justificativa para você não demonstrar o seu amor da forma correta. Uhum. Porque às vezes a gente fala assim, porque na minha casa eu não tinha isso. Ele relata no livro, porque todo livro ele é construído através de testemunhos de pessoas com qual ele cuidou, né, através das terapias de casais. E aí ele se depara com situações, mas na minha casa não era dessa forma, eu não tive isso. E ele fala que não teve um caso que não obteve sucesso. Uhum. Então, se a pessoa se dispõe... porque às vezes a pessoa tem preguiça, né? Ai, que preguiça, tem que ficar comprando presente, elogiando, tendo que fazer mais. Porque a gente tem que sair da nossa zona de conforto, porque depois que a gente casa, a gente de fato dá uma acomodada, né? Mas ele fala que não tem como, até hoje, ele falou não teve nenhum caso que não obteve sucesso, se a pessoa se dispõe a fazer algo diferente. E a segunda linguagem de amor, vocês têm mais alguma pergunta sobre a primeira? Pode seguir. A segunda linguagem de amor é tempo de qualidade. E há uma confusãozinha sobre tempo de qualidade. Muitas pessoas acham que tempo de qualidade é sentar de repente na sala e assistir uma TV. Não é esse o tempo de qualidade que quem tem essa linguagem de amor necessita. Ela quer a atenção totalmente para ela. Se você sentar para assistir TV, todas as vezes, é claro que às vezes vamos assistir um filminho juntos, ok. Mas sentar todas as vezes juntos, não é porque estão juntos assistindo TV que ela está se sentindo amada naquele momento. Não é a quantidade de tempo. Não. Acontece que a sua atenção está sendo voltada para a TV naquele momento e ela quer para ela. Quem gosta de tempo de qualidade, quem tem essa linguagem, gosta de conversar, gosta de exclusividade, gosta de viajar, gosta de passear, gosta de ir ao shopping, mesmo que não vá comprar nada, só pelo fato de ter um tempo isolado do mundo ou da rotina, voltado só para o casal. Então é muito importante entender que quando se tem alguém, o cônjuge, a linguagem de amor é tempo de qualidade, não divida a atenção. Foque naquele momento, separe um momento do seu dia para dar atenção única e exclusivamente para ele ou para ela. E a gente acompanha, nós somos pastores auxiliares, então não é só porque a gente é coordenador de casal, mas é porque a gente acompanha isso. E direto, né, trazendo para os nossos dias, o que a gente mais escuta, às vezes, principalmente das esposas, é: meu marido só quer jogar bola, meu marido só quer jogar videogame. Então, a questão... Essas pessoas, provavelmente, a linguagem de amor primária é tempo de qualidade. A questão não está no futebol. A gente sempre fala para eles. A questão não é o videogame. O problema é que o tempo que você tem sobrando, você só gasta com isso. Se talvez uma vez na semana, ou 2 vezes na semana, que você tem ali livre à noite, se você fosse tomar um café com a pessoa, sentar assim, né, de frente, sem pegar no celular,
Porque isso é notório quando a gente senta num restaurante e vê quem é casado e quem é namorado. Quem é namorado deixa o celular de lado. Fica aquela coisa, aquela melação, sim, né? sim. E faz carinho e olho no olho. Às vezes a gente senta no restaurante, repare, o casal que tem às vezes filho ali tá no celular, não conversa. Então assim, o problema não é o casal casado, o problema não é o futebol, o videogame. É você dar, quando você tem atenção, dá só pra pessoa. E depois ela vai deixar, tem que distribuir esse tempo, né, amor? Mas sabe que é interessante isso? Eu até comentei no último, em um dos nossos episódios, que é o livro de comunicação não violenta. Porque fala que o principal, que às vezes a violência verbal, a agressão verbal, tem por trás uma necessidade, que ela não é expressa. Então, isso acontece muito no casamento, porque às vezes a mulher quer atenção, mas ela briga, você só fica nessa televisão. Exatamente. Mas ela não é a televisão, ela quer atenção. Exatamente, só que ela não identificou a sua necessidade, porque ela não se conhece, dada a importância do autoconhecimento, e ela não aprendeu a expressar qual é a sua necessidade. Eu li um livro de codependência afetiva, e a moça estava em processo, né, passando por um processo de melhoria, de se adaptar melhor com essas coisas. E ela falou que às vezes ela estava lavando louça, o marido estava assistindo televisão. Aí dava uns 5 minutos nela, porque o marido estava longe. E aí ela ia na sala e começava a gritar e falar um monte de coisa. Como ele sabia da necessidade dela, ele se levantava, abraçava ela assim. Aí ela respirava e pronto, passou. Não precisava do marido mais na cozinha e tal, porque o que ela queria era aquilo, entendeu? Então, expressar as necessidades é o que há, mas você precisa se conhecer para isso. Sim. Exatamente. Nós vamos falar sobre essa questão de como descobrir a sua própria linguagem de amor, ou através do teste, ou através do autoconhecimento, que é muito importante fazer essa autoanálise. Só para fechar a questão do tempo de qualidade, quem tem essa linguagem de amor gosta muito de ser ouvido, gosta muito de falar, de conversar e que a outra pessoa preste atenção. Então, como ele sempre dá uma dica ao final de cada linguagem de amor, dica para quem é casado ou tem essa desconfiança. Se você está sendo muito cobrado acerca de você não viaja comigo, você não faz nada comigo, você não sai, a gente faz tempo que não faz isso, faz tempo que não faz aquilo, só nós dois. Possivelmente a linguagem de amor do seu cônjuge seja tempo de qualidade. Sabe o que você faz? Separe momentos para vocês estarem juntos, para vocês saírem, para vocês viajarem. Coloque na rotina de vocês, faça isso caber na rotina de vocês, e isso pode ter certeza, restaurar casamentos. Nós tivemos um evento lá em Campinas, que nós fizemos para 300 casais, e foi maravilhoso. Nós falamos sobre a linguagem de amor, e foi no mês de julho. E a gente tem tido quase todas as reuniões de coordenadoria, os líderes de casais das igrejas dando testemunho acerca de vidas que foram restauradas, de casamento que foram restaurados, renovados. E isso é muito importante, porque foi assustador quando nós falamos. Quem é que conhece a linguagem de amor? Se 10% levantou a mão, foi muito. E quando a gente fala assim, vocês conhecem a linguagem de amor de ouvir falar, alguém falou alguma coisa, ou vocês conhecem? Aí diminui mais ainda a porcentagem de pessoas que de fato conhecem a linguagem do amor do cônjuge. Então, isso mudou a nossa vida, isso mudou o nosso casamento. E quando a gente conversa com pessoas que sabem, elas falam exatamente isso. Saber a linguagem e junto com o temperamento, né, que isso faz toda a diferença, mudou totalmente o relacionamento. Isso com os filhos, mas principalmente no casamento a gente está falando, né? E uma das consequências do tempo de qualidade são as lembranças, porque tudo vai passar na nossa vida. A grande questão é o que eu quero lembrar amanhã. Como eu quero lembrar amanhã? Que eu tive um tempo de qualidade ou que eu dediquei só para o trabalho? É verdade. Então é muito importante nós dedicarmos um tempo de qualidade para nos restar lembranças boas. E eu ouvi uma especialista também falando sobre isso, e ela aplica esses testes. Ela falou que a maioria, 80% das mulheres, a primeira linguagem é tempo de qualidade. Então, quando você ouvir aí na sua casa sua mulher falando, né? Sai do celular. Exatamente. Né? Olha pra mim. Fica aqui na cozinha olha comigo, pra mim. enquanto eu cozinho, né? Mas eu acho que essa questão de sair do celular não é só de tempo de qualidade, não. Acho que é uma coisa da mulher mesmo. Pegou o celular, já era. Mas você sabe que quando eu era criança, vocês falando, eu me lembro que quando eu chegava da escola e tinha alguém na minha casa, né, que foi para os meus pais orarem e tudo, eu ficava morrendo de raiva. Olha. Porque quando eu chegava,
eu queria conversar, contar alguma coisa da escola para minha mãe, por exemplo. E ali ela estava com alguém, estava ocupada. Você queria tempo de qualidade. Exatamente. E geralmente esses atendimentos demoram. Exatamente. Então eu ficava assim, com raiva. Eu tinha esse problema de hospitalidade. Hospitalidade não é o meu dom forte, ele precisa muito ser trabalhado. Em nome de Jesus vai ser. Justamente por causa disso, porque eu gosto de estar com as pessoas que eu amo, assim, sabe? Gastando tempo com eles, entendeu? Então é isso mesmo. Bem interessante, né? Você já sabe a sua linguagem. Aí você vê, né? Tempo de qualidade. Já trabalho. Desde criança. Aí você vê, né, como a necessidade da criança também. Exatamente, Exato. exatamente. E a criança, ela sente, mas ela não sabe o que ela está sentindo ainda. Isso. Só vai descobrir depois do tempo, quando começa a ser potencializado ali até alguns traumas gerados na infância, né? Exatamente. A linguagem de amor é muito importante que o pai saiba qual é. Na verdade, a vida de pastor, de filho de pastor, é difícil. A gente não vai fazer esse tema, tá, amigo? A gente precisa fazer esse tema. Mas é importante ter esse olhar, né? Bem sensível, assim, com as crianças também. Sim. Eu sempre fico observando o Benjamin. Tá tão pequenininho, né? Mas eu penso, qual é a linguagem de amor dele? Já quero identificar a personalidade, Sim. os temperamentos, né? Mas Porque é importante sim, viu, Dri? Porque o Gael, por exemplo, a gente sabe que a linguagem de amor é toque físico. O Gael, ele é todo tempo encostando, abraçando e beijando. Se passar aqui agora, ele vai vir, ele vai abraçar vocês, ele vai cumprimentar vocês, porque a linguagem de amor dele é toque físico. Já a Marina, ela ama falar, ela ama conversar. É verdade. Você falou de chegar todos os dias, ela conta pra gente nos mínimos tudo que aconteceu detalhes. E aí ela conta e vem eufórica, e a gente tem que ouvir, Tem né? que ouvir. Mas sabe uma linguagem de amor interessante? A terceira linguagem de amor, Qual que é? presentes. Presente, Essa é boa. todo mundo sabe que ele... É hora de mexer no bolso. todo mundo gosta. Independente da cultura, é exatamente isso o Né? ponto. Independente da cultura, o ato de presentear é universal, ligado né? diretamente ao sentimento de amar. É como se fosse um símbolo do amor você presentear. Mas, para quem tem essa linguagem de amor de presentes, tem um outro significado. Porque às vezes a gente se preocupa tanto com o valor daquilo que vai ser entregue. A Camila tem um relato de uma cliente dela, ela pode compartilhar. Fala pra gente daí, depois eu termino falando. Não é cliente, não, uma pessoa que você conhece que o marido entregava sempre a vida inteira. Infelizmente, o casamento dela acabou e ela esteve comigo e falou... contou o que aconteceu. Aí ela entrou no perfil da nova namorada e falou: você acredita que ele deu cesta de café da manhã para ela? Ela falou: eu fiquei casada por 15, 16 anos. Todos os anos, sem exceção, ele me dava cesta de café da manhã. Todos os anos. Ela falou: então, ele não se preocupava em comprar uma peça de roupa, um lacinho de cabelo, um perfume. Não, era sempre aquilo. Porque ela falou: é o presente de preguiçoso. Porque a pessoa não tem que pensar na outra, não tem que tirar o seu tempo, disponibilizar o seu tempo para ir comprar ou investir o dinheiro. Não, ela falou isso. E ela falou: isso é um absurdo, falou para mim, é presente de preguiçoso. E provavelmente, a hora que ela falou aquilo, eu falei: com certeza deve ser presente. A linguagem de amor dela. E aí, se você analisar quem tem essa linguagem de amor, ela não está preocupada com o valor daquilo que você vai gastar. Ela está preocupada com a intenção que você teve em dedicar um tempo ali para comprar ou para fazer mesmo. Foi lembrada. Quem tem a linguagem de amor, ela gosta muito de receber presentes feitos. Você fez artesanalmente. Artesanal, você preparou. Ou seja, o entendimento dela é: puxa vida, ele separou um tempo ou para escolher, ou para montar, ou para criar, ou para fazer isso para mim. Isso tem muito significado para quem tem a linguagem de amor presente. Mas isso não quer dizer que a pessoa não precisa investir. Sim, né? obviamente. Que eu sei disso, então não precisa ser caro. Vou dar qualquer coisa. Dentro da realidade de cada de cada investir. casal, faça um investimento. Mas não necessariamente sempre as mesmas coisas. Porque uma cesta de café da manhã, ou de alguma coisa, cesta de café, cesta de qualquer coisa, não é barato. A gente sabe que não é caro.
mas não precisa ser sempre a mesma coisa. Demonstre o seu amor criando, buscando opções, entendendo o que ela gosta, quais são as cores. Graças a Deus que a Camila não é presente, porque eu sou péssimo, eu não consigo acertar em presente. Eu nunca acerto. Mas eu ouvi uma pessoa que tem essa linguagem de amor falando que quando ela recebe um presente, ela analisa tudo, ela passa tudo pela cabeça dela. O tempo que a pessoa levou para comprar aquele presente, onde ela foi, o que levou ela a escolher aquilo. Então, cada detalhezinho daquele presente vai remeter uma importância para ela. E não é só um objeto, mas às vezes assim, você passa numa padaria e lembra que a pessoa gosta de um bolo de laranja. Ah, vou levar esse brigadeiro, porque eu sei que fulano adora. Então, são coisas pequenas, né? Mas é exatamente isso. A pessoa lembrou o que fez, o que passou pela cabeça dela. Né? E quem tem, e quando dá, gosta de surpreender, né? É verdade. Sempre de surpreender, né? Coisas diferentes, né? Aí, como às vezes a gente encontra dificuldade, mas eu não tenho facilidade, por exemplo. Eu não tenho facilidade de acertar, graças a Deus que dela não é presente. Mas... separe, faça uma lista de presentes ou observe bem aquilo que sua esposa ou seu marido, seu cônjuge está falando. Eu gosto disso. Antes de comprar, leve no shopping, começa a mostrar. Tipo, o que você acha? Não sei o quê. Ou veja, quando a pessoa vê, né? Fala, que lindo, eu amo isso, tal. Porque às vezes a pessoa não sabe comprar. Sim, já... O Alexandre, ele adora presentear. Ele tem mais facilidade em gastar com a gente do que com ele. Toda vez eu brigo com ele, mas ele não acerta. Não entendeu ainda. Pelo menos dá pra trocar, né, amiga? Aí ele fala pra mim, amor, vamos ser mais assertivos? Eu vou com você e você escolhe, porque eu sou meio complicada nas minhas escolhas. Ele fala, então não vai ter erro. Né, amor? É que eu tenho bom gosto. Já se resolveu quanto a isso. Eu tenho bom gosto, só que ela é difícil. Ainda bem que ela reconheceu. Ela que ela assim. Eu reconheço. O jeitinho dela, ela tem o jeitinho dela de escolher as coisas. Então eu vou. Já mudei, já tentei acertar várias vezes. Esses dias eu tenho acertado até. Mas mesmo assim, separe ali, faça uma lista daquilo que você entende que agrada ou que não. Mas basicamente, qualquer coisa que você separar e demonstrar que você se importou para comprar, vai agradar quem tem essa linguagem de amor. Então se importe, separe um tempo, se dedique a isso. Não é tão difícil, né? A linguagem de amor presentes. Não, essa é mais fácil. É mais fácil, eu acho também. E a quarta, tem amor? Isso daí você tem que falar. Vocês querem saber da quarta linguagem de amor? Vai. A quarta linguagem de amor é a da Camila. E é aqui que começa a nossa história. Por isso que nós nos interessamos tanto por esse livro e por esse assunto. Atos de serviço. Você falou que mulheres tempo de qualidade. Mas atos de serviço também é uma das principais... É um ponto forte, das mulheres. É uma característica... Não que homens não tenham, obviamente, mas é uma das principais das mulheres. Eu amava a Camila da minha forma. A Camila vai falar qual que era. Mas ela vivia me cobrando, falava assim... você precisa me ajudar aqui a fazer comida. Eu achava que era a implicância dela, porque eu sentava no sofá, eu tinha que levantar para ajudar ela. Às vezes, ela não queria nem que eu fizesse, ela só queria que eu ficasse em pé olhando ela fazer, porque ela está fazendo. Então isso também não é bem. Era assim, não exagera, né, era assim, sim. Senão é quase tempo de qualidade. Só em pé, não fazendo nada. Ela pedia para que eu fizesse alguma coisa, amor. Eu tô fazendo comida aqui, pega o prato ali. Segura essa colher. Não, mas era mais ou menos assim. É assim mesmo. Não, é sério. Ela tava fazendo assim, a comida aqui, e o caneca tá aqui. Ela tá aqui. Ela fala, amor, pega a caneca pra mim. Eu tô lá na sala. Eu chegava, olhava assim. Mas a caneca tá do seu lado, mas era porque ela queria que... Se movimenta, meu filho. Se movimenta. Me ame. E quando eu entendi que eu precisava lavar uma louça, que eu precisava... não que eu não fazia isso, né? Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu fazia até as tarefas de casa, mas eu fazia quando ela pedia. Amor, lava uma louça pra mim. Amor, leva o lixo lá fora. Quando eu entendi que eu precisava me antecipar ao pedido dela para que ela entendesse que de fato eu me importava com aquilo, isso mudou a nossa vida. Isso mudou o nosso casamento. Ela chegava em casa do trabalho, eu já tinha lavado a louça, eu já tinha preparado o café. Faz uns 3 anos que todos os dias eu faço o café da manhã para ela. Pouco mais de 2. Faço o café da manhã para ela. Camila, isso daí também é um grande problema entre a gente. Me corrigir toda hora. Esse é outro livro, né? É brincadeira, mas eu sempre entendi a partir de um determinado momento que eu precisava me entregar mais às tarefas de casa, para que ela se sentisse amada. Eu chegava nela, eu fazia carinho nela, eu abraçava ela, e ela não se sentia amada. Chegou um determinado momento da nossa vida que ela falava, você fala que me ama, mas eu não sinto isso.
E eu falava para ela, você fala que me ama, eu também não sinto isso. Só que os casais ao nosso redor, a nossa família, sempre falava pra gente, vocês são exemplo do que é amor. Só que chegava em casa, era diferente, porque era um vazio. E aí, então, nós precisamos encarar a realidade. Nós estamos com alguns problemas de fato, demonstrar. Não que o amor não exista, mas que a gente não está conseguindo demonstrar. Eu não estou falando na sua linguagem correta. Aí nós fomos atrás das linguagens de amor. E eu entendi que o dela era ato de serviço. Na verdade, foi muito orgânico, assim, quando a gente viu a necessidade. Já estava inserido. É importante entender que, às vezes, não tá bom. Que tudo dá para melhorar, né? Então, é aquilo que eu falei, o amor nunca faltou. Na verdade, sempre o amor sobrou. Mas chega uma hora que não é suficiente você amar, só falar que ama. Precisa demonstrar e a pessoa precisa se sentir amada. Mas é interessante que o ato de serviço é tudo. Às vezes você fala assim, ai, tô com uma dor de cabeça. A pessoa se prontifica em pegar ali um remedinho, uma água. Não é só limpar a casa, lavar a louça, não. Mas a pessoa te servir. Te servir em alguma coisa. Ah, vai demorar, tô trânsito, não, tô indo te buscar. Sabe assim? Essas coisas que fazem a diferença. E é real isso. Ele falava que me amava, a gente até brincava quem amava mais, ficava nessa competição de tamanho de amor. Mas às vezes eu falava, eu não me sinto amada, porque eu às vezes passava o dia inteiro trabalhando, 10, 12 horas em pé, a hora que chegava em casa, não que seja obrigação, mas eu pensava, poxa vida, a pessoa sabe que eu vou chegar cansada, chego aqui e tá a loucinha do café da manhã lá ainda. Então, são coisas que não precisa falar, entendeu? A colaboração da casa. E agora, ele já sabe o que precisa fazer. Então, tudo isso melhorou absurdamente. E a chance de brigar só vai diminuir. Porque um agrada o outro, né? Um se esforça, né, para agradar o outro. Então, assim, as brigas diminuem cada vez mais. Na verdade, essa questão das linguagens de amor, para nós, foi antes mesmo da gente estudar, da gente pegar o livro para ler. Eu já comecei a perceber, ela também. E o que o Dr. Gary Chapman fala no livro é que, às vezes, a outra pessoa mesmo está querendo desistir. Eu, por exemplo, não eu, mas um casal, o marido está falando assim, mas eu estou amando ela do jeito dela e ela não está me amando. Aí ele fala, continue. Uma hora ela vai entender que você está fazendo por ela e ela precisa fazer por você. Então vai ser automático. Mas o principal ponto para você fazer a linguagem de amor dar certo é o que nós fizemos. É entender que nós estávamos amando da forma errada. Eu amava a Camila, eu elogiava, eu abraçava, eu dava presentes, como ela falou, eu sempre fui, mas eu era muito falho na linguagem de amor dela. Eu amava de 4 formas, que nem você falou. Eu amava de 4 formas, mas na principal não assertiva. Eu era mas falho. Não enchia o tanque dela. Não enchia e não abastecia o tanque dela. A hora que eu abasteci o tanque dela, fazendo atos de serviço, o nosso casamento mudou. Né, meu amor? Sim. Então o principal ponto é, eu estou amando da forma errada. Ou, será que eu estou amando da forma errada? Se você está com algum problema no seu casamento, se você está passando por um momento difícil no seu casamento, pare e faça essa pergunta, esse questionamento. Será que eu estou amando da forma errada? Como é a forma certa? Você tem que identificar no seu cônjuge aquilo, sinais. Ele vai dando sinais. Se for ato de serviço, ele vai estar te cobrando de fazer alguma coisa. Você não está jogando lixo, você não está recolhendo sua roupa, você não está estendendo a roupa no varal. Isso é um sinal de que a linguagem de amor é ato de serviço. A Débora falou no começo sobre como identificar, né, Débora? Então, esse é um sinal de que é ato de serviço. Você não está passando tempo comigo, a gente não está saindo, a gente não está fazendo... Pode ser que seja tempo de qualidade. Você está falando, você nunca me elogia, você nunca fala se eu tô bonita. A reclamação é o primeiro sinal da linguagem de amor da pessoa. Nós temos um casal que é muito próximo da gente e ela vive falando, todos os momentos que a gente está junto, ela vive falando, nossa, eu vejo o Alexandre elogiar a Camila, mas ele não me elogia nunca. Nunca está me elogiando. Meu marido não fala que eu tô linda, meu marido não fala... Eu falei para ele, eu acho que a linguagem de amor dela seja palavras de afirmação. Isso é muito importante identificar. Nós damos sinais da nossa linguagem de amor. Sim, é bacana fazer. Eu acho que tem certas perguntas que a gente reluta em fazer. Sim. E é por isso a gente vai adiando, né? E aí o problema, uma hora, né, a conta chega. Uma vez eu li alguma coisa que desafiou a perguntar para os membros da família: o que eu faço que te faz sentir amado? E aí eu fiz esse exercício com os filhos, né? E aí eu me marcou muito que o meu caçula falou na época: eu gosto quando você faz feijão fresco para mim.
E aí, não é fome, tá? Igual a... Sim. Já vamos entrar nessa linguagem. Exatamente. Eu me sinto amado, mas aí o que eu entendi observando, porque a linguagem dele é atos de serviço. Ele é aquela pessoa que você não precisa, meu filho é assim, você não precisa falar. Ele está disponível para servir. Ele vê você carregando uma sacola, ele pega a sacola. O caçula é assim. Se você está falando, esqueci meu negócio lá em cima. Quando vê, ele já foi lá e já buscou. Ele não reclama em servir. Então, esse de gosto quando faz feijão fresco, para mim, não é necessariamente a comida, né? Mas fazer algo dedicação que de tempo. Exatamente. Está servindo ele com seu feijãozinho fresco. Exatamente. E temos a última linguagem de amor, que agora é sobre a minha pessoa. O Alexandre é o toque físico. Eu acho que o doutor se inspirou nele para falar sobre o toque físico. Ele é totalmente toque físico. E era a mesma coisa dele. Eu não fui acostumada. Minha linguagem de amor é atos de serviço. Provavelmente da minha mãe também seja atos de serviço. Então, o dialeto da minha casa era esse. Então, eu não aprendi a falar essa linguagem. Então, quando a gente namorava, eu até era um pouco mais, né, amor? Aquela coisa, a gente se esforça e tal. Mas depois que a gente se casou, isso foi se distanciando, foi diminuindo. E ele sempre falava para mim, você não me faz carinho, deixa eu deitar mais no seu colo, deixa eu ficar mais tempo com você, eu gosto quando você passa a mão, o tempo todo. O Alexandre é essa pessoa, ele chega perto das pessoas, ele tem que pegar no braço, ele tem que pegar de alguma forma, tá sempre, sorrir, ele encosta, igualzinho meu filho. Meu filho, para dormir, ele tem que dar as mãos assim, ele dorme com as mãos dadas. E ele é essa pessoa. Então, no começo, a hora que a gente identificou essa necessidade, eu tive que ser... até no livro ele fala, parece às vezes até um pouco forçado demais. Eu tive que ser forçada. Como você vai aprender uma outra língua, você tem que se esforçar para isso. Então, assim, a hora que... eu falei lá no congresso, a hora que eu lembrava, que eu assim, dava por mim, a hora que eu entrava no carro, ele gosta de carinho na nuca. Já coçava intencional, a nuca. Né? Tem que ser intencional. E é assim até hoje, agora é mais natural. Mas a pessoa do toque físico, ela precisa ser tocada. Às vezes a gente vê isso direto nos vídeos hoje, TikTok. Às vezes a vida da pessoa tá um caos. Basta a pessoa que ela ama encostar nela, tudo volta ao normal. E ele fala isso, às vezes a gente chega do trabalho, ele fala, eu preciso 5 minutos no seu colo. Aí pronto. Às vezes que ele dorme pesado mesmo é quando ele deita no meu colo. Fala, parece um bebezão. Mas é verdade. Ele fala, o meu dia transforma quando eu consigo, quando você me abraça. E é o toque físico. Então eu tive que ser muito intencional. Foi difícil. As coisas não são fáceis, porque a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Então eu tinha que ficar lembrando o que ele gosta de fazer carinho, pegar na mão, abraçar. Às vezes eu sou um pouco nojenta para algumas coisas, mas ele gosta que fique arrancando espinha das costas, né, amor? Eu adorei esse podcast. Foi o melhor episódio de todos. Você que acha o Alexandre uma casca grossa, é só chegar e fazer um cafuné, entendeu? Só da esposa, né, amor? Só da esposa o cafuné pode. Não tá falando dos meninos. Tá. Aí ele falava assim, coça aqui. E aí até nisso eu tive que, vou tirar as casquinhas das costas. E é assim. E aí a nossa vida começou a melhorar. Tem espinha nas costas. Eu não tenho muitas espinhas. Eu não tenho umas casquinhas. Normal da pele, amor. Normal, todo mundo tem. Mas hoje, Cá, isso vem natural, sem você pensar? Porque antes você teve que parar, pensar e fazer. Agora é natural. Agora eu sento em todo lugar que a gente tá. Eu sento, eu coloco a mão na perna dele. Eu sento, eu dou a mão pra ele. Porque agora já faz parte. Que eu bacana. Já aprendi... Uma outra língua. Isso pode ser desenvolvido, né? Tenho vários conhecidos que falam português e inglês. Às vezes, dependendo se você tá com o americano, eles trocam a língua. Porque é tão natural aquilo, a pessoa não precisa formular uma frase em inglês. Sai naturalmente. E é assim que acontece. Então, hoje, a gente está junto, ele já automaticamente se disponibiliza para fazer as coisas para mim, faz um café, faz um almoço, aprendeu a cozinhar de forma maravilhosa. E eu Pode passei... trazer um
Posso fazer? Pode trazer um bolinho pra gente, dia né, uma Débora? marmitinha pra Cuscuz, ele faz um cuscuz paulista É. maravilhoso. Só um ponto muito importante que a Ká falou. Eu sei que nosso tempo tá se esgotando. Mas a Ká falou sobre o esforço que nós temos que fazer para quando se quer aprender um dialeto, um segundo idioma. Você tem que estudar, você tem que se dedicar, tem que separar um tempo. E é exatamente assim no segundo dialeto, na segunda linguagem de amor. Eu tenho a minha linguagem de amor, e é toque físico. Mas a minha segunda linguagem de amor é ato de serviço. Eu não posso ter outra segunda linguagem de amor minha. A minha segunda linguagem de amor tem que ser a ela. Dentro do casamento, eu tenho a minha primeira e a segunda. A minha primeira é a minha e a segunda é a dela. Então, eu tive que dedicar tempo, esforço, aprendizado para amá-la da forma com que ela se entende amada. E ela também teve que dedicar tempo, aprendizado, até então cair de uma forma automática nas nossas vidas. Hoje eu amo ela através de ato de serviço, de forma natural, e ela me ama com toque físico, de forma natural. Certo, amor? Certo. Qual que é a sua linguagem de amor, Adri? A minha linguagem de amor é atos de serviço. É? É. E a do Matheus? A do Matheus, a gente já descobriu aqui, né? Mais cedo. O Matheus é uma pessoa difícil, assim. Eu acho que até pode ser uma questão, né? O seu marido, aí você não consegue identificar o certo. Ele acha que ele é muito volátil, que depende das situações. Seria possível isso? Por exemplo, ele fala assim, claro, se eu tô em casa com você, vamos passar um tempo junto. Então, ele acha que é um tempo de qualidade. Vamos passar um tempo lá com a família, tempo de qualidade. Mas se ele está em algum lugar, tem que fazer, por exemplo, em casa, eu estou com o Benjamin, ele tem que me ajudar na cozinha. Então, ele acha que ele tem atos de serviço. Ele acha que ele tem Ele acha que ele tem todos. Mas a gente descobriu que ele tem fome. Ele é uma pessoa que se sente amada quando tem comida. Isso! Mas tem sim. Acho que essa é a minha secundária. Fome. Ô, Dri, só para responder, você fez uma pergunta no meio. Existe, sim, uma linguagem de amor primária nele. É que precisa ali, de repente, fazer o teste ou dar uma mas eu tento fazer o teste com ele, mas ele acha, ele fala assim, em tal situação seria isso, mas em outra situação não. Então, ele acha que ele é adaptável. O Matheus é fleumático? Ele é fleumático, adaptável. Isso. É um camaleão. É um fleumático. É um então, para camaleão. ele, choveu para cima, para baixo, tá tudo tranquilo. Mas ele Eu gosta- acho que daí esse temperamento influencia na linguagem do amor, talvez, né? Sim, o temperamento está diretamente ligado. Mas, mesmo assim, se ele fizer de uma forma mais usando a razão ali, em vez da emoção, na hora de fazer as teste. respostas, seja melhor. Porque se usar muito coração, ele vai falar assim, eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. Eu faço isso porque eu amo. E também se eu deixar ele fazer sozinho, talvez seja melhor. Gente, eu tenho que falar aqui que o nosso técnico aqui, ele disse que o diretor, Matheus, é de peixes, mas esse a gente não aceita. Não, a nossa esse não religião entra aqui, não permite. Chamem tá? os diáconos, vamos orar por Vamos ele. orar. Mas eu gostei muito que a sua irmã compartilhou aqui, Dri, essa questão de observar a infância. Eu acho bem que a interessante. infância ela Revela muita revela coisa. muito mais, É porque a verdade. gente é puro ali na infância. Então a gente não se deixa inibir facilmente. Isso. Eu acho E não teve muitas influências, né? ainda, né? Então você consegue saber se você era mais prestativo, ou seja, atos de serviço, se você gostava quando falavam pra você, você é inteligente, você é um bom menino, aí dá pra, eu acho que é meio... Eu acho que eu vou por aí com o Matheus. Mas sabe, gente, o importante para a gente fechar aqui essa questão da linguagem do amor, o amor, ele é uma escolha. Todos os dias nós temos que escolher amar. E escolher amar da forma correta. Nós somos criaturas de escolha. Isso significa que nós temos a capacidade de tomar decisões boas ou ruins. Nós nunca vamos obter resultados diferentes se a gente fizer sempre as mesmas coisas. O importante sobre o amor o amor não apaga o passado, mas ele transforma o futuro. Então isso é o mais importante. Independente de qual seja a situação do hoje, que aconteceu em decorrência a algo que aconteceu no passado, não significa que amanhã tem que ser igual. O amanhã pode ser diferente. Escolha certo hoje. Escolha mudar o seu casamento hoje. E amanhã você vai colher frutos da sua decisão boa de ontem. Que bacana, Uau, muito muito bom. lindo. Eu gostaria, a gente tem que encerrar, né? Vai encerrar. Então eu gostaria de acrescentar que eu acho que o maior obstáculo para que a gente não faça isso é o orgulho.
Sim, né? Eu acho sim. que o contrário, a gente que entende a palavra de Deus, de fato, algumas pessoas dizem que o contrário do amor não é o ódio, mas é o orgulho. Porque onde há o orgulho, você não consegue amar o próximo como a si mesmo, você não consegue se submeter, olhar para, como o apóstolo Paulo fala, não busque apenas os seus interesses, mas busque o que é do próximo, né? Tenha em vista o interesse do outro. Então, onde há o orgulho, isso não vai acontecer. E eu vejo que o maior problema dos casais é o orgulho. Mas ele não faz, mas eu, mas... Então, isso é um entrave. Então, quando a gente aprender a entregar, né, a subjugar a nossa carne, ou seja, o orgulho, aí nós conseguimos expressar de forma assertiva o nosso amor, né? Até porque para nós, enquanto cristãos, nós temos um significado muito maior sobre o que é o amor. O amor é sobre doar sem receber algo em troca. O amor é sobre fazer sem esperar. É assim que foi ensinado pelo nosso mestre, pelo nosso Deus. E Paulo sempre faz a menção da esposa como a igreja e do marido como Cristo. Então, quem foi Jesus? O maior símbolo de amor, a pessoa que mais doou. Então, no casamento, o doar é tudo. Sim. É tudo. Então, o orgulho, de fato, tem que nem existir. Exatamente. De preferência. E a gente tem que aprender a receber amor na nossa linguagem, mas aprender a receber o amor na linguagem do outro. Porque quando o Alexandre está pegando a mão da Camila, está dizendo eu te amo. Sim. Assim, quando ele lava uma louça. É claro que você vai entender melhor no ato de serviço. Mas a gente não ele pode... está demonstrando do mesmo jeito. Do mesmo jeito. É isso. Que legal, gente. Muito bom. Eu amei. Eu amei. Também. Eu também. A experiência de estar desse lado é mais desafiadora, tá bom, gente? É diferente. Mas foi bom falar sobre esse tema muito importante. Eu posso falar tchau? Eu ia falar agora que vocês poderiam deixar um recado para aqueles que estão em casa, não só casais, mas para os pais também. Pode ir, meu amor, você primeiro. Segundo que a gente vive, eu acho que... com toda certeza, vale a pena. Vale a pena você se doar, vale a pena você perdoar, vale a pena você engolir o orgulho, porque o casamento é a melhor coisa na nossa vida, é o projeto de Deus, é algo que Deus sonhou, pensou. Então vale a pena todo o esforço, mesmo que no início seja forçadinho, mas depois você vai colher os frutos de tudo isso. Então vale muito a pena. Ame, aprenda o dialeto do seu cônjuge e faça o seu melhor, porque isso só vai ter benefício para a sua vida. É isso. Eu vou me despedir, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, de compartilhar o que Deus fez nas nossas vidas e que nós estamos trabalhando lá na cidade de Campinas, no Casais, no âmbito regional. E eu vou me despedir deixando uma breve historinha muito legal, mas é rapidinho, tá, Débora? 1 minuto. Eu sei dos compromissos que nós temos. Não sei se vocês já viram fogão a lenha. Já tiveram contato com fogão a lenha. Eu já tive bastante contato com fogão a lenha, porque eu sou do interior e meu pai é da roça. Mas, recentemente, eu tenho tido contato com fogão a lenha porque na casa do meu sogro, no rancho que ele tem, não tem energia elétrica, não tem nada, e é tudo a base ali do que a natureza nos oferece. E o fogão a lenha, ele é abastecido com lenha. E ele serve para fazer cozinha, para fazer comida. Mas tem algo também que o fogão a lenha tem uma utilidade muito importante, que à noite... quando o fogo vai abaixando depois da janta, depois do café, ele vai abaixando e ele serve ali para aquecer a casa nos dias de frio. Ele fica aceso 24 horas. Mas é interessante porque no dia seguinte, quando você acorda, você olha assim no fogão a lenha e só tem cinza. Aparentemente, naquele fogão a lenha não tem mais fogo, não tem nada. Mas se você soprar as cinzas, lá no fundo você vai encontrar uma brasa de chama acesa, bem pequena. E ao você soprar mais um pouco, soprar as cinzas para que elas saiam, está abafando, para que a cinza saia e joga mais lenha, aquela brasa pequena, ela se torna novamente em chama. Então eu queria deixar essa reflexão
para você que está na sua casa. De repente você acha que o seu casamento ele está apagado, que acabou a chama, mas não acabou. Deus está falando para você nesse dia, ou nesta hora, nesse momento. Existe uma brasa e Deus está soprando as cinzas de cima da brasa e Ele está colocando lenha. E para alimentar essa chama vai depender de você. Então faça a escolha hoje de jogar mais lenha para que a chama volte a queimar e abastecer toda a sua casa com amor. Não só o tanque de emoções do seu marido, mas de todos os teus filhos e de todas as pessoas que convivem com você. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe todos vocês. Amém, pastor Alexandre. Amém. Amém. Isso aí. O amor é o que o amor faz, né? É isso aí. É isso aí. E amar nunca é demais. Não. É sempre bom. Gente, chegamos ao final de um podcast muito legal. Foi muito top, gente. Temos que repetir. Leiam outro livro, apliquem, aí vocês voltam. Que foi muito bacana, foi muito bom. Dri, foi muito legal dividir a bancada contigo foi muito de bom. novo. Voltaremos mais vezes, juntas. Isso. Juntas, mas se você vier sozinha, você não serei aceita. Não será bem-vinda. Então é isso, gente. Muito obrigado, você que ficou conosco. Eu tenho certeza que esse episódio foi bênção para você. Compartilhe com todas as pessoas da sua rede de contatos para que edifique o máximo que nós conseguirmos, viu? É isso aí, Deus abençoe você e com certeza nós vamos ouvir testemunhos ainda desse podcast, desse episódio. Amém. E você continue lá acompanhando no Instagram, compartilhe os trechos para que outros casais também sejam alcançados com essa mensagem poderosa, né? Deus abençoe você. Amém, gente. Paz seja convosco. Paz seja convosco.